Está prestes a acontecer no céu algo que não se via há 150 anos. Duas forças, que quase nunca se encontram no mesmo ponto, vão cruzar-se. O guerreiro e o visionário. A ação e o sonho. Marte e Neptuno, em Carneiro. E o portal que se abre é capaz de fazer o que nenhum outro aspecto consegue. Dar ao seu sonho mais profundo, aquele que guardou no fundo de si, fogo. Punhos. Poder para se tornar realidade. Não num dia qualquer. Agora. Mas existem 3 armadilhas. 3. E cada uma está disfarçada de bom senso. Daquela tal maturidade que durante anos a convenceu que sonhar não é coisa séria. Que é preciso ser realista. Que isso não é para mim. Se cair numa delas, o portal que se abre uma vez por século e meio passará ao lado. Se conseguir evitar as 3, aquilo que até tinha medo de sonhar começará a concretizar-se. E é importante que ouça isto agora mesmo. Estas armadilhas soam tão convincentes que a maioria das pessoas nem sequer as reconhece como armadilhas, porque parecem bom senso, parecem uma visão sóbria da vida, parecem uma postura adulta. Mas é exatamente essa visão sóbria que pode ser a única coisa entre si e a concretização do seu sonho. Para compreender a dimensão do que está a acontecer, é preciso perceber quem se encontra. Porque este encontro não é comum. São 2 forças que, em toda a história da astrologia, sempre foram consideradas incompatíveis, como o fogo e a água, como a espada e o nevoeiro, como o guerreiro e o poeta, e agora estão frente a frente, no mesmo grau, no mesmo signo, pela primeira vez em Carneiro em 150 anos. Marte. Você já o conhece. Acabou de regressar a casa, a Carneiro, em plena potência. O guerreiro que não raciocina, age. Não pondera, decide. Não sonha, faz. Marte são as suas mãos, as suas pernas, o seu corpo que se levanta e caminha, enquanto a cabeça ainda discute consigo mesma. Ele não conhece a palavra impossível, só conhece agora. Neptuno é uma história completamente diferente. Neptuno é aquilo que você vê quando fecha os olhos. Não a escuridão, mas imagens, sonhos, visões, aquela versão da vida que vive algures dentro de si, bonita, plena, verdadeira, mas que nunca se atreveu a pronunciar em voz alta, porque soa pouco sério. Porque sonhador, no nosso mundo, é quase um insulto, porque lhe ensinaram que pode sonhar, mas em silêncio, num canto, para que ninguém veja nem se ria. E eis o que acontece habitualmente quando estes 2 se encontram. Normalmente, em signos de água ou de terra, Neptuno vence. Não pela força, mas pela dissolução. Ele pega em Marte, decidido, concreto, orientado, e desfoca-o. Como a onda apaga as pegadas na areia, a ação perde o foco, a energia dispersa-se. As decisões que pareciam claras ficam subitamente envoltas em nevoeiro. E a pessoa sente: quero fazer algo, mas não consigo perceber o quê. Movo-me, mas como se fosse na água, muito esforço, pouco avanço. É por isso que muitos astrólogos temem a conjunção de Marte e Neptuno. É por isso que alertam: cuidado, ilusões, confusão, perda de direção. Mas eles esquecem-se de um pormenor decisivo. Tudo o que acabei de descrever é Marte e Neptuno na água, ou na terra. Aí, Neptuno dissolve. Aí, o nevoeiro vence a espada. Aí o sonho desfoca a ação. Em Carneiro é o contrário. Carneiro é fogo. O primeiro, o mais puro, o mais quente. E quando Neptuno está no fogo, ele não dissolve. Ele incendeia-se. O sonho não desfoca a ação. Ele acende-a. Não o nevoeiro que esconde o caminho, mas o archote que o ilumina. E o guerreiro que tem esse archote nas mãos vê pela primeira vez não apenas o próximo passo, mas o horizonte. Não apenas o que fazer agora, mas para que fazer, afinal. É isto que torna esta conjunção em Carneiro única. Marte dá a Neptuno
aquilo que ele nunca teve, o poder de concretização. Não sonhar, mas tornar o sonho real. Não visualizar, mas construir. Não um dia, mas agora. E Neptuno dá a Marte aquilo que sempre lhe faltou: significado. Não apenas eu ajo, mas ajo por algo maior do que eu. Não apenas força, mas força com inspiração. Não apenas guerreiro, mas guerreiro que sabe por que luta. Imagine duas pessoas. Uma é mestre em combate, forte, rápido, invencível, mas é mercenário. Luta por quem pagar, sem vínculo, sem missão, apenas trabalho. A segunda é vidente. Vê o futuro, sabe como o mundo deveria ser, mas não tem força para construir esse mundo. Só vê. E sofre por ver a visão permanecer apenas visão. Agora imagine que eles se encontraram, e o guerreiro disse: mostra-me por que vale a pena lutar. E a vidente disse: mostro-te se prometeres ir até ao fim. E ambos prometeram, e juntos tornaram-se a força que nada pode enfrentar. É isto que acontece entre 12 e 13 de abril. Dentro de si, o guerreiro encontra o vidente. A ação encontra o sonho. Eu posso encontra eu vejo. E entre eles nasce eu concretizo. Não sonho, concretizo. Não ajo às cegas, concretizo. Não espero, concretizo. Pela primeira vez em 150 anos, estas duas partes de si falam a mesma língua. E aquilo que disserem juntas pode mudar tudo. Mas o que vão concretizar exatamente? Que sonho recebe o fogo? E por que precisamente aquele que escondeu durante mais tempo? Toda a gente tem um sonho sobre o qual deixou de falar. Não um sonho pequeno, mas grande. Não um capricho, mas verdadeiro. Aquele que viveu dentro de si tanto tempo, que passou a parecer parte da fantasia e não parte da vida. Aquele ao pensar no qual algo se contrai por dentro, não por medo, mas por saudade. Por aquela sensação de isto é meu, mas é impossível. É com esse sonho, exatamente esse, que estás a acontecer algo nunca antes visto. Ele recebe fogo, fogo verdadeiro. Não uma velhinha que vacila e se apaga ao primeiro sopro, mas uma chama, aquela que arde por dentro, aquela que não depende das circunstâncias, da aprovação, do momento certo. Ela simplesmente arde, porque Marte e Neptuno em Carneiro deram-lhe o combustível que faltava há século e meio. E eis o que isto significa concretamente. Não no céu, na sua vida, não na teoria, nas sensações. Se tem um sonho que colocou na prateleira mais distante, nos próximos dias ele começará a cair dessa prateleira. Não porque a prateleira se partiu, mas porque o sonho cresceu. Já não cabe naquele pequeno espaço onde o enfiou. Ele não exige, pede, em silêncio, com insistência, como uma criança que puxa a manga. Olha para mim, por favor. Eu estou aqui, sempre estive aqui. Se há um desejo que escondeu, porque é falta de modéstia, não é para a minha idade, quem sou eu? Nestes dias ele sairá do esconderijo, e pela primeira vez não terá vergonha. Não se desculpará por existir. Não se esconderá atrás de frases como seria bom ou se calhar. Dirá claramente, eu quero, isto por inteiro, a sério. E você, pela primeira vez, não se desviará. Não porque ficou mais corajoso, mas porque Marte em Carneiro não deixará que se desvie. Ele está atrás de si e diz, olha, isto é teu. Toma. Se há uma ideia, daquelas que apareceu vezes sem conta, mas foi sempre descartada como pouco séria. Nestes dias, ela virá pela última vez. Não porque se cansou, mas porque agora, pela primeira vez, ela tem tudo o que é necessário para se concretizar. O fogo de Carneiro, a força de Marte, a visão de Neptuno e a sua prontidão, que cresceu todos estes anos enquanto você pensava que não estava a acontecer nada. A ideia virá, e desta vez não será frágil. Estará diante de si, firme, confiante, com a sensação de aqui estou pronta. E tu?
E o mais bonito é isto: o sonho que recebe o fogo de carneiro deixa de ser um sonho no sentido habitual. Deixa de ser algo distante. Algo que vive na categoria seria bom. Ele transita do mundo das fantasias para o mundo das intenções. De eu sonho para eu decidi. Do subtil para o denso. Do ar para a terra. É isto o portal Marte-Neptuno. Não uma porta entre mundos num sentido místico, mas o momento em que aquilo que vivia apenas dentro de si tem pela primeira vez força suficiente para se manifestar lá fora. Rumi escreveu: permite-te ser silenciosamente atraído pela estranha força daquilo que realmente amas. Ela não te desviará do caminho. Durante século e meio, essa força esperou o momento em que pudesse atrair verdadeiramente. Não num sussurro, mas com toda a voz. Não por sugestão, mas diretamente. Não um dia, mas agora ou nunca com tanta potência. Mas eis o que se coloca entre si e esse agora. 3 coisas, 3 vozes, 3 armadilhas que neste exato momento, enquanto você escuta e sente a elevação, já se preparam para se ativar. Elas esperam, porque sabem, depois disto, você estará vulnerável. Não para o sonho, mas para a dúvida sobre ele. E se não as reconhecer de frente, elas vencerão. Não pela força, mas pelo hábito. Aqui estão elas, as 3 vozes que se ativarão, garantidamente, no momento em que o sonho emergir do fundo. Não gritam, não assustam, não parecem inimigas. Parecem amigas. Amigas cuidadosas, sensatas e experientes, que só querem proteger. E é precisamente por isso que são mais perigosas do que qualquer inimigo. Porque um inimigo você reconhece, mas um amigo que rouba o seu sonho, esse você não reconhece. Primeira armadilha. Isso é bom demais para ser verdade. Voz familiar? Aquela que se ativa sempre que a vida oferece algo grande, algo que tira a respiração, algo, ao pensar, no qual algo se acende por dentro e se apaga de imediato. Porque essa voz diz: espera, não acredites, isto é uma armadilha. Não acontece, não contigo. Agora repare na ironia. A voz que diz: isto é uma armadilha. É ela própria a armadilha. Faz-se de protectora, mas na verdade é carcereira. Não salva da desilusão, salva da vida. Daquela vida em que os sonhos se realizam. Porque se admitir que algo bom demais pode ser verdade, terá de reestruturar tudo. Tudo aquilo em que o mundo habitual se sustentava. Tudo em que acreditava. Todas as paredes que pareciam proteção, mas eram uma jaula. Eis como a evitar. Quando essa voz se ativar, e vai ativar-se, não discuta com ela. Não tente provar que ela está errada. Pergunte simplesmente: e se desta vez for verdade? E se agora, pela primeira vez em século e meio, isto for realmente para mim? O que perco se acreditar? E o que perco se não acreditar? A resposta é óbvia. Acreditar e errar dói um dia. Não acreditar e perder a oportunidade dói uma vida. Segunda armadilha. Eu não mereço. Esta é mais silenciosa do que a primeira. A primeira, ao menos, discute. A segunda, não discute. Apenas se coloca entre si e o sonho, como uma parede de vidro. Você vê o sonho vê você. Mas não consegue estender a mão, porque dentro de si, em silêncio, sem palavras, ao nível da sensação, vive a convicção. Não é para mim. Não é para pessoas como eu. Não sou suficientemente bom. Não suficientemente inteligente. Não suficientemente jovem. Não suficientemente digno. Não suficientemente algo. Não se percebe o quê, mas insuficiente. Eis a verdade. O sonho não vem para quem não o merece. Ele não se engana na morada. Não bate a portas aleatórias. Se ele veio ter consigo, se vive dentro de si, se não vai embora, por mais que o afaste, então você é a morada. A única. A correta. Aquela para quem ele foi feito. E eu não mereço, não é humildade.
É mentira, bem embalada, num invólucro de modéstia. Mas mentira, porque você merece. Não porque é perfeito, mas porque este sonho é seu, e mais de ninguém. Eis como a evitar. Quando essa voz se ativar, não tente provar que merece. Ela não aceitará provas nenhumas. Em vez disso, olhe para o sonho, para ele. Não para si, para ele. Ele veio? Veio. Está aqui? Está. Bate a porta? Bate. Então é seu. Ponto final. Sem discussões, sem comissões, sem autorizações. Terceira armadilha. É preciso esperar pelo momento melhor. A mais bonita das três. A mais elegante. A mais mortal. Porque soa impecável, razoável, adulta. Agora não é altura. É preciso preparar-me mais. É preciso pensar mais. É preciso esperar que tudo se alinhe. Quando houver dinheiro, quando houver tempo, quando houver confiança. Quando? E o quando nunca chega. Nunca. Porque o momento ideal é uma ilusão. A mais persistente de todas as ilusões. Aquela de que Neptuno, em dias normais, se orgulharia. Mas hoje, Neptuno está em Carneiro, no fogo, e ele próprio, com as suas próprias mãos, desmascara essa ilusão. Porque sabe, quem espera pelo momento ideal, espera eternamente. E quem dá o passo no momento não ideal, cria o seu próprio momento. Eis uma verdade da qual não pode esconder-se. Não houve um momento melhor, literalmente, em 150 anos. Este é o melhor momento. Agora mesmo. Com o que tem. Com os recursos que tem. Com a prontidão que tem. Não com uma prontidão ideal, com a que tem. E se não for agora, quando? Daqui a mais século e meio? Eis como a evitar. Quando essa voz se ativar, e vai ativar-se porque é a mais experiente das três, faça-lhe uma pergunta. Apenas uma. Se não for agora, quando? E escute o que ela responde. Ela ficará em silêncio, porque não tem resposta. Nunca responde a esta pergunta. Apenas diz, não agora, infinitamente. Não agora, não agora, não agora. Até a vida terminar. E então, em vez de não agora, restará, já é tarde. 3 armadilhas, nomeadas, desmascaradas. E agora que as conhece de frente, elas perderam a sua principal arma, o disfarce. Já não parecem bom senso, parecem aquilo que realmente são. Hábitos que a protegeram da dor, mas que também a protegeram da vida. As armadilhas ficaram para trás. O portal está aberto. Resta entrar. Mas como? O portal está aberto. As armadilhas foram nomeadas. E agora, você está diante daquilo que durante 150 anos esperou precisamente por este momento. O seu momento. A questão não é possível entrar? É possível. A questão é como. E a resposta é mais simples do que imagina. Tão mais simples que a mente habitual vai querer complicá-la. Porque a mente habitual acredita que tudo o que tem valor é difícil. Tudo o que é verdadeiro passa pela dor. Tudo o que é importante exige esforços sobre-humanos. Mas Marte e Neptuno em Carneiro funcionam de outra forma. Não exigem um feito heróico. Exigem honestidade. Pequena, silenciosa. Daquela que começa com uma única frase. Primeiro, pronuncie o sonho em voz alta. Não o escreva. Não pense nele. Não o visualize. Pronuncie-o com a sua voz para o ar. De forma que os seus ouvidos, os seus próprios ouvidos, o escutem. Porque entre o pensamento e a palavra há um abismo. Um pensamento pode ser cancelado, pode ser esquecido, pode ser declarado fantasia e arrumado novamente. Mas a palavra dita em voz alta existe. Ela saiu. Está no mundo. É um facto. Não precisa de discursos longos. Uma frase. Eu quero. E o que vem depois do quero? Sem seria bom, sem talvez, sem suavizantes nem atenuações. Apenas eu quero. Isto. Ponto final. Marte em Carneiro dá a estas palavras um peso que nunca tiveram antes. Porque Carneiro é o signo do início. E uma palavra dita em Carneiro não é apenas som.
é uma semente, lançada numa terra que está pronta a receber. E Neptuno, o visionário, envolve essa semente com aquilo que nenhuma outra força pode dar: inspiração. Não motivação, inspiração. A diferença é enorme. A motivação diz, é preciso. A inspiração diz, eu quero. A motivação esgota-se em 3 dias. A inspiração não se esgota, porque não vem da cabeça, mas daquele lugar onde vive o sonho. E o sonho, se for verdadeiro, não acaba. Segundo, permita que o sonho seja imodesto. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas pronunciam o sonho, mas diminuem-no, por precaução, para não azarar, para não soar ridículo, para ser realista. E o sonho, que por dentro é enorme, flamejante, vivo, sai cá para fora pequeno, cortado, penteado até ficar irreconhecível. Não faça isso, não hoje. O portal Marte-Neptuno é o único dia em 1,5 século em que um sonho imodesto não é ridículo. Ele é adequado. Ele é do tamanho certo. Ele é exatamente como deve ser. Porque Marte em Carneiro não sabe ser pequeno, e Neptuno não sabe ser modesto. E juntos, criam um espaço onde um sonho de grande escala não soa a loucura. Soa como a única resposta verdadeira. Diga tudo, por inteiro, sem descontos. Aquela versão do sonho que escondeu mesmo de si próprio, porque parecia demais. Agora, demais não existe. Agora, demais significa do tamanho certo. Terceiro, dê um passo, não um plano, não uma estratégia, não um roteiro com etapas e prazos. Um passo, pequeno, concreto, físico. Um passo após o qual o mundo, nem que seja por 1 milímetro, se tenha tornado diferente. Telefone a quem precisa de telefonar. Escreva aquela primeira frase que tem adiado. Abra aquela página que tinha medo de abrir. Diga aquela palavra que ardia por dentro. Um passo. 30 segundos. Mas estes 30 segundos, no portal Marte-Neptuno, pesam mais do que meses de ação em dias normais. Porque por trás deles estão 150 anos de energia acumulada. E toda ela, cada joule, cada gota, está direcionada para o lugar onde você vai pisar. E o passo que num dia normal exigiria esforço, hoje exigirá apenas uma decisão. Pequena, silenciosa. Eu vou. E eis o que acontecerá depois. Não daqui a 1 semana, não daqui a 1 mês, mas imediatamente. No momento em que o passo é dado, algo estala por dentro. Como um mecanismo que se fecha. Não fecha no sentido de trancar, mas fecha no sentido de fixar. O sonho foi pronunciado. A dimensão não foi diminuída. O passo foi dado. E tudo isto junto cria um facto. Não uma intenção, um facto. Não seria bom, mas eu comecei. E este facto é irreversível. Não porque não se possa voltar atrás, mas porque depois de ter pronunciado, permitido e caminhado, voltar atrás saberá a traição. Não a traição de alguém, mas a traição a si mesmo. 3 ações: pronunciar, permitir, dar o passo. Nenhuma exige dinheiro, nenhuma exige preparação, nenhuma exige permissão de ninguém. Apenas a sua, e a sua permissão, depois de tudo o que ouviu, já está aqui. Você sente isso, agora mesmo, neste momento. O sonho está diante de si. As armadilhas estão atrás das suas costas. O portal está aberto. E a voz interior, aquela que Neptuno e Marte finalmente unificaram numa só, diz: é hora.